Você já percebeu como, muitas vezes, somos colocados diante de escolhas que parecem pequenas, mas que carregam consequências grandes para a nossa vida? Seja uma palavra que dizemos, uma atitude que tomamos, ou até mesmo um silêncio que escolhemos manter, tudo pode influenciar o rumo da nossa caminhada. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos mostra que, por mais que façamos planos, é o Senhor quem sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando acordamos e colocamos o nosso dia diante de Deus, não estamos apenas entregando nossas tarefas, mas também nossas decisões, nossos pensamentos e os rumos que tomaremos. Buscar a direção divina é reconhecer que sozinhos somos limitados, mas com Ele temos acesso à sabedoria perfeita, que vai além do que os nossos olhos podem ver. Hoje, que o nosso coração esteja disposto a ouvir a voz do Senhor em cada escolha, por menor que pareça. Assim, não caminharemos pela ansiedade ou pelo medo, mas pela certeza de que Deus guia os nossos passos. Se você deseja viver cada decisão alinhada com a vontade de Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia minhas escolhas. Quando buscamos a direção divina, precisamos compreender que Deus fala de muitas formas. Pela sua palavra, pela oração, pelo conselho de pessoas tementes a Ele e também pela paz que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! O Senhor não nos deixa sozinhos quando clamamos por clareza, mas Ele se agrada em revelar sua vontade. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas por confiarmos apenas em nosso entendimento? Mas a Bíblia nos exorta em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, quando deixamos Deus à frente, mesmo aquilo que parece confuso e incerto começa a se alinhar de forma sobrenatural. Hoje, entregue a Ele não apenas as grandes escolhas, mas também os pequenos detalhes da sua vida. Permita que o Espírito Santo seja o seu conselheiro fiel em cada passo. Se você crê que Deus pode alinhar suas decisões ao propósito dele, declare nos comentários: Confio no Senhor de todo o meu coração. Existem momentos em que as decisões parecem pesar sobre nós como um fardo, e a dúvida se instala: será que estou escolhendo o caminho certo? Nessas horas, precisamos lembrar que o Senhor não é Deus de confusão, mas de paz. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, está escrito: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se a nossa escolha está mergulhada em inquietação, talvez seja o momento de parar e ouvir a voz de Deus em silêncio. Muitos de nós temos pressa em decidir, mas a palavra nos ensina a esperar no Senhor. O Salmo 27, versículo 14 declara: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera, muitas vezes, é o tempo em que Deus prepara nosso coração para receber a resposta certa. Ele não atrasa, Ele age no momento perfeito. Portanto, se o seu coração está agitado diante de uma decisão, busque a presença do Senhor. Ore, medite em sua palavra e permita que a paz seja o sinal da direção divina. Quando a paz governa o coração, sabemos que é Deus quem está conduzindo. Se você deseja esperar com fé e ouvir a voz de Deus em suas escolhas, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar em Ti. Muitas vezes, ao buscarmos direção de Deus, somos confrontados com a necessidade de abrir mão da nossa própria vontade. Jesus nos ensinou isso de forma clara no Getsêmani, quando orou em Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a chave da verdadeira submissão. Confiar que a vontade de Deus é sempre melhor, ainda que não a compreendamos plenamente no momento. A palavra também afirma em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando buscamos o Senhor, Ele nos dá clareza para não nos deixarmos guiar pelos padrões do mundo, mas sim pela sua vontade, que é perfeita.
Quantas vezes as decisões que parecem mais fáceis aos olhos humanos não são aquelas que agradam ao coração de Deus? Por isso, precisamos renovar a mente diariamente com a palavra, para discernir o caminho certo. O Espírito Santo nos guia, mas cabe a nós obedecer com fé e confiança. Hoje, ore pedindo não apenas direção, mas também coragem para obedecer. Porque não basta ouvir a voz de Deus, é necessário caminhar conforme Ele nos mostra. Se você deseja se render à vontade de Deus em suas decisões, declare nos comentários: seja feita a tua vontade, Senhor. Uma das maiores provas de fé é confiar que Deus está no controle, mesmo sem ver os resultados imediatos. Jeremias 29:11 nos lembra que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar esperança. Isaías 58:11 nos assegura que Ele nos guia e nos fortalece durante o caminho. Quando confiamos, até decisões difíceis podem se tornar testemunhos de vitória. Se você deseja confiar no plano perfeito de Deus, escreva nos comentários: confio no plano que Deus tem para mim. Devemos caminhar pela fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Abraão é exemplo disso, obedecendo sem saber todos os detalhes. Hebreus 11, versículo 8. A verdadeira segurança está em estar no centro da vontade de Deus. Se deseja andar pela fé, declare nos comentários: Senhor, escolho andar pela fé. O Espírito Santo é nosso guia constante, João 16, versículo 13, e nos ajuda a discernir cada decisão. Romanos 8, verso 4 nos lembra que todos guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele nos conduz tanto nas grandes quanto nas pequenas escolhas, mantendo-nos no caminho que agrada a Deus. É importante entender que a direção de Deus nem sempre será aquilo que esperamos ouvir. Às vezes, Ele nos leva por caminhos de renúncia, de espera ou até de silêncio. Mas mesmo nesses momentos, sua direção é perfeita. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É nesse confronto entre a nossa vontade e a vontade de Deus que a fé é fortalecida. Muitas vezes, achamos que sabemos o que é melhor, mas só o Senhor vê o quadro completo. Por isso, quando Ele fecha uma porta ou redireciona os nossos passos, precisamos confiar que é porque Ele tem algo maior reservado. Além disso, a obediência é fundamental. De nada adianta buscar a direção se não estivermos dispostos a seguir o que Deus nos mostrar. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33 está escrito: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Obedecer é sempre o caminho da vida e da bênção. Se você está disposto a obedecer à direção de Deus, mesmo quando ela não faz sentido humano, declare nos comentários: Senhor, confio nos teus caminhos. Quando entregamos nossas decisões a Deus, podemos descansar na certeza de que Ele cuida de cada detalhe. O Salmo 37, versículos 5 e 6 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Essa promessa é um convite para deixar de carregar sozinhos o peso das escolhas, se confiar que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. Outra verdade poderosa está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a ansiedade nos tenta, precisamos lembrar que a paz de Deus é o selo da sua direção. Ao caminharmos em obediência, fé e entrega, descobrimos que a vida cristã não é sobre controlar o futuro, mas sobre confiar em quem já o tem em suas mãos. A verdadeira liberdade está em depender totalmente de Deus. Se você deseja viver em paz, entregando cada decisão ao Senhor, escreva nos comentários: entrego meu caminho a Ti. Senhor, Pai amado, obrigado porque Tu és fiel e nos guias em cada passo da nossa vida. Entregamos diante de Ti todas as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas. Ensina-nos a ouvir a Tua voz,
a confiar em teus caminhos e a obedecer à tua vontade, mesmo quando não compreendemos. Que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, nos dando paz em meio às dúvidas, sabedoria em meio às escolhas, e coragem para seguir fielmente. Senhor, que cada decisão seja direcionada por ti, reflita o teu amor e a tua bondade. Abençoa nosso coração para que possamos esperar com fé, andar pela paz que excede todo o entendimento e reconhecer que tu és o guia seguro da nossa vida. Transforme nossas escolhas em testemunhos da tua fidelidade e nos conduza à vida abundante que preparaste para nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Se você deseja que Deus guie seus passos, escreva nos comentários: Senhor, guia cada passo da minha vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de direção divina.